O Ação Nacional está de volta. No primeiro bloco, nós mostramos a origem histórica dos problemas entre Israel e a Palestina. E aqui conosco está o professor titular da Unicamp e conselheiro do Instituto de Cultura Árabe, Dr. Mohamed Habib. Bom, agora nós vamos ver um VT que vai evidenciar e mostrar como é que está a situação atual na faixa de Gaza e também em Israel. Confira. Dois irmãos e uma prima brincavam no telhado do apartamento onde moravam quando foram atingidos. A menina era a mais velha e todos pertenciam ao bairro de Sabra. Os vizinhos contaram que depois de alguns dias confinadas dentro de casa, as crianças aproveitaram a calmaria que seguiu o cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas. Estávamos sentados na parte superior do prédio e de repente um foguete atingiu o telhado ao lado. Carregamos as crianças nos braços. O incidente ainda deixou outros membros da família em estado grave, 4 crianças e 2 adultos. A nova onda de violência na região foi desencadeada pelo sequestro seguido do assassinato de 3 estudantes israelenses em junho, em um episódio atribuído por Israel ao Hamas. O movimento negou as acusações. Pouco depois, um jovem palestino foi queimado vivo em Jerusalém. Bom, portanto, aí, professor, a gente está colocando um resumo, né, do que eu acho que começou esse novo conflito. Se dizem aí, né, que houve uma questão de 4 jovens que foram assassinados, que são de Israel, foram assassinados por palestinos, pelo grupo Hamas, vamos dizer assim, que também nós vamos explicar quem são eles. E, no fim, houve uma revidação aí. No caso, um adolescente também foi queimado. Na verdade, não se comprovam que esses 4 jovens foram assassinados por palestinos e tudo mais, porque até agora Israel não mostrou imagens, não comprovou nada disso. Bom, a gente sabe que estamos vendo aí essa situação que está acontecendo lá, civis morrendo, crianças sendo vítimas de uma ideologia que a gente estava falando no final do último bloco, né, que está oculta por detrás de uma questão religiosa, enfim. Existem interesses em jogo, é isso? É verdade. Na realidade, esses pequenos incidentes de atritos e de conflitos entre Israel e os palestinos não é motivo de grandes ações militares, né, que resultam em mortes de mais de 2.000 pessoas, ferimento mais de 11.000 e por aí vai. Não é essa a causa. A causa é que a relação Israel-Palestina, ela precisa continuar sempre nesse estado conflituoso, porque há um interesse bem maior que a pacificação na região lá não interessa a esse interesse oculto maior, né? Há um interesse já desde a Primeira Guerra Mundial naquela região do Oriente Médio. É uma região de interesse geográfico estratégico na disputa entre o leste e o oeste, entre o comunismo e entre o capitalismo. Naquela região é uma região riquíssima em recursos energéticos, principalmente petróleo e gás natural. Né? Essa região é uma região que tem uma passagem de água que liga o continente europeu com o continente asiático, conectando o mar Mediterrâneo com o mar Vermelho, a partir de uma linha de água chamada Canal de Suez, de 160 quilômetros, em vez de fazer aquela volta ao redor de todo o continente africano. Então, há vários interesses, né, dos países capitalistas, dominantes, naquela região. O próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, né, na sua biografia, ele mesmo escreveu: o Oriente Médio voltará a viver em paz quando se esgotam seus recursos energéticos. Então, é reconhecido isso. Os conflitos atuais, seja na Palestina, entre israelenses e palestinos, onde 2 povos civis pagam preço extremamente caro, mas infelizmente para a geopolítica e para o interesse monetário financeiro, a nossa vida é apenas estatísticas, apenas números.
né? A dor que nós sentimos não existe no dicionário da geopolítica e da economia. Então, dois povos estão sofrendo já há muito tempo. O Estado de Israel está criado hoje faz 66 anos, 68 anos, por aí, fazer a conta simples. Mas, enfim, né? Dois povos estão sofrendo, palestinos de um lado e israelenses de outro lado, para atender a interesses ocultos devido hoje aos recursos energéticos. A ameaça de Rússia com o Irã, com a própria Europa, menos a Inglaterra, conseguir fazer gasodutos e oleodutos do Irã, Iraque, Síria, Mediterrâneo. Os Estados Unidos não estão interessados nisso. Então ela tem que destruir esse projeto. Então a invasão da Síria e tentar caracterizar que isso é uma guerra civil, já que não conseguiram a autorização da ONU, né? Então mandam lá militantes islamistas para fazer essa ação contra o regime do Bashar Assad da Síria e tentar mostrar que isso é uma guerra civil. Falharam. E esses grupos militarizados, treinados na Inglaterra, estão na Síria. Hoje são unidos com grupos no Iraque. Hoje estão formando, né, um novo grupo com um projeto de criação de um Estado Islâmico independente contra a exploração pelo petróleo. O senhor está falando umas coisas aqui interessantes, que, por exemplo, tem gente que está sendo treinada pela Inglaterra, outros estão treinados pelos Estados Unidos. Claro. Enfim, então aí por trás há um interesse que é que a gente vai aprofundar nessa questão geopolítica que está acontecendo lá. Perfeito. Mas quem que é o Hamas? Vamos explicar para as pessoas aqui. Ótimo. Todo mundo fala o Hamas, não sei o quê, é o grupo lá que domina a Palestina. Exatamente. Quem que são os Hamas? Perfeito. O que aconteceu ali? Perfeito. O grupo político que liderou a história da resistência dos palestinos contra a ocupação israelense, esse é o grupo chamado Fatah, que era liderado pelo Yasser Arafat. Hoje é o grupo majoritário, que elegeu o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, né, o atual. Uhum. Esse grupo majoritário, na última eleição, perdeu, nas últimas duas eleições, perdeu no legislativo para o grupo Hamas. O grupo Hamas é um grupo que não está satisfeito, é um partido, que não está satisfeito com a atuação muito moderada do grupo Fatah, que fica negociando com Israel e não consegue avançar. Israel cria obstáculos, vai negociando novos obstáculos. Aí cria uma dificuldade nova, vai negociando nova dificuldade, esquecendo a história. Então, o partido Hamas é um partido, Hamas significa entusiasmo, né? Nós não podemos dormir no ponto, temos que acordar e cobrar de Israel a independência dos palestinos, a criação do Estado palestino. E se fosse a oposição ao governo? Exatamente isso. É um partido de oposição ao grupo Fatah. Esse grupo começou como uma organização humanitária, de ação humanitária para cuidar do povo palestino isolado na faixa de Gaza. O Hamas. O Hamas. Uhum. Começou com isso, né? Trazendo comida, roupa, isso, aquilo, tal, através de doações. Esse grupo se fortaleceu politicamente. E ele que administra hoje a faixa de Gaza. Então, quantos por cento hoje ele administra a faixa de Gaza hoje? Então, a faixa de Gaza, mais ou menos, hoje tem 1/3 da população palestina. E os 2/3 ficam na Cisjordânia, no oeste do Rio Jordão. Portanto, é um grupo minoritário, mas a voz dele é uma voz mais ativa. Para Israel, obviamente, esse grupo é radical, porque ele reivindica sempre, ele cobra sempre a independência e a criação do Estado palestino. Mas ele é radical assim ao ponto de doutrinar o povo, emergir o ódio contra os judeus israelenses. Olha, isso é verdade ou é que a gente está ouvindo pela mídia? Olha, as imagens que você viu e as imagens que o mundo viu e os números que a grande mídia está divulgando, por exemplo, no último episódio, de 2.100 vidas mortas ou vítimas fatais e mais de 10 mil feridos. E do outro lado, 64 militares morreram e 3 civis. Esses números, por si, já falam quem deve odiar quem.
Sim. Mas, para simplificar, os dois povos se odeiam hoje, porque foi criado esse projeto de ódio. Eles têm que se odiar, senão não teria esses conflitos. Então, o processo de ódio também é um processo fabricado, porque houve períodos, mesmo dentro da Palestina, mesmo com a criação do Estado de Israel, onde eles conviviam relativamente bem. E antes da criação do Estado de Israel, e até 1956, como egípcio de origem, eu vivi 31 anos no Egito. A maior parte numa cidade chamada Port Said. Morava num prédio de 3 andares. Havia uma família muçulmana, uma família cristã, uma família judaica naquele prédio. Vivíamos, comíamos, compartilhamos todas as festas. Eram 3 famílias numa só. Não havia conflito religioso, nunca houve. Acontece que os interesses geopolíticos criaram esse ódio. Então, hoje tem ódio de fato, mas esse ódio desaparece imediatamente a partir de uma solução pacífica para os dois povos, cada um tendo o seu país respeitado pelo outro. Professor, e esse novo grupo que está surgindo aí, que está saindo na mídia, tal do ISIS, que é o tal do Estado Islâmico, quem são eles? Eles têm a ver com essa guerra ou não têm a ver com essa guerra? Com essa guerra entre israelenses e palestinos, não tem nada a ver. Mas com a questão de um modo geral, tem. De onde eles vieram? Né? São de 2 fontes. Uma fonte são árabes, muçulmanos, convidados e estimulados a participar naquele trabalho contra o governo sírio, na Síria. Então, são treinados na Inglaterra e nos Estados Unidos, pagos pelos 2 países, armados pelos 2 países, levados a partir da Turquia para entrar na Síria. E na Síria eles fazem esses ataques contra o exército sírio, só que todos são vestidos de roupas normais, civis, para caracterizar uma guerra civil na Síria. Então, essa é a primeira parte desses 2 grupos que formaram esse projeto novo agora. Mas eles estão presentes também no Iraque e agora também. Então, esse grupo que está na Síria são árabes que foram para lá para tentar desestabilizar o regime sírio e não conseguiram, foram derrotados, mas estão lá e com armas. O segundo grupo é o Iraque. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e fizeram aquela destruição toda, tiraram os sunitas, muçulmanos sunitas, do poder e deram o poder aos xiitas, né? Aonde já há décadas os Estados Unidos vem xingando os xiitas, chamando eles de radicais xiitas. Até aqui no Brasil, quando se fala xiita, é sinônimo de radical. Radical, você é xiita, né? Exatamente. Exatamente. Então, olha, os americanos fazem um acordo com os xiitas, dão para ele o governo iraquiano. Os sunitas, que eram ligados ao Saddam Hussein, viram o país totalmente destruído desse jeito, aí formam um grupo de oposição ao governo e um grupo de oposição à presença norte-americana no Iraque. Esses 2 grupos se uniram e falaram, vamos fazer, né, o nosso Estado Islâmico, que pega o norte do Iraque e o norte da Síria. Por quê? Porque o norte do Iraque tem a comunidade curda e o projeto americano, nesse território, tem 1/3 do petróleo iraquiano. O projeto deles dividir o Iraque e criar um país curdo ali no norte. E com a aliança com os Estados Unidos, eles teriam controle sobre o petróleo. E a gente vê que tem bastante interesses por trás aí. Nós vamos explicar isso daí no próximo bloco. Nós estamos falando hoje sobre os conflitos lá entre Israel e Palestina. Estou aqui com a presença do professor Mohamed Habib. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.